Amém? E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então Samuel disse: que fizeste? Até aqui? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, falar um pouco sobre o rei Saul, estudar um pouquinho sobre ele hoje nessa noite, pregar um pouco aos nossos corações. Amados, o povo estava sendo guiado por Deus. E mesmo sendo guiado por Deus, mesmo tendo a presença dele, a direção, o povo clamou por um rei. Já tinha, né? Mas pediu um rei que eles pudessem ver, tocar, né? Se alegrar vendo aquele rei. E Deus, muito bondoso, como ele foi chamado aqui hoje de fofo, né? Pela serva dele, deu o rei para esse povo. Separou um homem, Saul, um homem alto. Diz a Bíblia que ele era muito bonito, tá? Diferente daquele Saul que colocaram lá naquela tela quadrada. Mas Saul, ele era alto, ele se destacava. A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha um homem tão bonito como Saul no meio do povo dele. E Deus preparou esse homem e deu o reinado para ele. Deu o que o povo pediu, um rei. E Saul começou a reinar no meio do povo de Israel. Saul começou a reinar, Saul batalhou, ganhou. Só que num determinado momento da vida, Saul não soube conter as suas emoções. Ele fez aquilo que não lhe cabia fazer. Ele era o rei do povo. Ele lutava pelo povo. Ele defendia o povo, mas ele não podia fazer o que ele fez aqui no verso 8. E aí Samuel chega, o sacerdote. Lembra de Samuel, gente? Lembra como foi a vida de Samuel? Quem deu Samuel para o templo? Ana, uma mulher que era estéril. Ela via o seu marido subir ano após ano para sacrificar a Deus com a sua outra esposa, que tinha filhos e Ana não tinha. E ela lhe chorou, clamou, pediu a Deus, e Deus deu para ela Samuel. E ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. Ela deu Samuel para trabalhar para Deus, para ficar no templo. E Deus deixou ela desamparada? Não. Deu mais quantos filhos para ela? Mais 3. Mais 3 filhos Deus abençoou aquela mulher. E o filho dela crescia no templo, aprendendo de Deus, ouvindo Deus, tendo intimidade com Deus, tendo autoridade de Deus sobre a vida dele. Foi verdadeiramente um homem escolhido por Deus. Deus pegou o útil ao agradável, pegou um coração contrito e desejoso de ter um filho. Falou: opa, achei um lugar legal, vou colocar o meu sacerdote ali dentro. E nasceu Samuel. Esse era Samuel.
profetizou para o seu sacerdote. Começou a ouvir Deus nos tempos em que Eli já estava cansado, já estava cansado. Eli já havia passado por uma fase terrível de perder o quê? Os seus filhos e ver Israel sendo derrotada. Por causa de quê, amados? Por causa da desobediência. E Saul comete um erro terrível, desobedecendo a uma instrução dada por Samuel. O que Samuel falou com ele? No capítulo 10, no verso 8: Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e declares o que há de fazer. Ele tinha recebido a instrução antes. Ele não fez algo que deu na telha dele, não. Ele fez algo que ele não podia fazer, mas que ele foi alertado antes. E às vezes, amados, nós somos assim. Fazemos coisas que não cabem a nós, e aí erramos, falhamos, e a consequência desses tipos de erros são muito sérias. O que acontece aqui logo em seguida? No verso 13, Samuel diz assim: agiste neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amados, se Saul não tivesse cometido esse erro, vocês conseguem ver aqui que o Senhor Yeshua iria ser chamado de filho de Saul? Quando nós lemos isso, olha, o Senhor ia confirmar para sempre o seu reino. Até antes de você fazer essa besteira, você estava indo bem, cara. Você estava fazendo tudo direitinho, você estava orando, Deus estava dando a direção. Nós vemos aqui Saul orando para Deus dar estratégias para eles, como lá na frente nós vemos também Davi orando para que Deus dê estratégia. Então ele estava caminhando bem. De repente, ele resolve fazer algo que, por causa de quê? Por causa do desespero. Se você voltar aqui um pouquinho, você vai ver que os homens começaram a se dispersar, ou seja, o sacerdote não vem para oferecer o sacrifício e dar a direção, porque os filisteus estavam ali para atacar. Então eles começaram a entrar em desespero. Saul, para tentar segurar o povo, fez aquilo que não podia, fez aquilo que não devia fazer, que não lhe cabia. Não trouxe fruto nenhum, não fez diferença nenhuma, só trouxe problemas para ele. Muitas das vezes, amados, nós somos o quê? Apressados, afoitos para resolver as coisas. E fazemos coisas erradas, falamos aquilo que não se deve falar. E aí vem a consequência. Nós temos vários exemplos disso, nos profetas, na lei. Provérbios, para não dar vida, para não dar voz às suas palavras em momentos errados. E Saul fez isso, ele se precipitou, e aí perdeu aquilo que seria para o resto da vida, o reinado. Deus preparou, Deus qualificou, Deus encheu ele com o Espírito do Senhor.
E aí a gente vai e faz coisa que não deve, assim como fez esse homem. Nos nossos dias não é diferente. Deus nos prepara, Deus nos enche, Deus levanta homens, mulheres, pastores, pastoras, profetas, profetisas, para fazer aquilo que Ele quer, não o que nós queremos, não o que a nossa carne quer fazer, mas o que Deus quer que nós façamos. E quando nós entramos na frente de Deus e fazemos aquilo que Ele não quer, que Ele não mandou, o resultado é esse, é perder aquilo que Deus te deu, porque você foi o que? Precipitado, precipitada, ao fazer, ao falar, ao agir. A gente perde as coisas, amados, depois vai ficar triste. Às vezes, o nosso coração tem um desejo de fazer algo, mas nem sempre é bom, porque o nosso coração é o que, amados? Ele é enganoso. Às vezes o nosso sentimento nos confunde. Imagina o sentimento que estava no coração desse rei nesse momento. O povo está se dispersando, os filisteus estão lá prontos para atacar, nós vamos perder, nós vamos morrer aqui agora, acabou o reino. Aí vai lá e faz aquilo que não deve, faz aquilo que não podia fazer. Ele era rei, ele não era sacerdote. Isso é função de sacerdote, sacrificar a Deus. Na mão dele tinha o que, amados? Na mão de Saul tinha sangue, era homem de guerra. Como é que um homem de guerra que mata, né, que lutava, vai oferecer a Deus sacrifícios de paz? Lembra de Davi quando quis levantar a casa do Senhor para ele? Teve aquela ideia maravilhosa, né? Vou fazer uma casa para o meu Deus, aleluia. Deus falou com ele, sim? Não, porque na mão dele havia o quê? Sangue. Você é homem de guerra, você não pode levantar uma casa para mim. Então Deus levanta pessoas para fazer aquilo que Deus quer. Deus levantou o rei para reinar, para lutar, defender, para matar. Tinha que matar, tinha povos ali que queriam destruir Israel. Então tinha que ter o quê? Defensores, porque era físico. O povo se levantou para atacar, para matar, para oprimir. Tinha que ter um para defender. Então tem um que defende no físico e tem o outro que defende no espiritual. Que era quem? O sacerdote. Que intercedia ali, ó, que orava. Aí o rei vai fazer aquilo que não deve, aquilo que não pode, começa o que? A misturar as coisas, a criar confusão. Não, eu sou rei, mas eu sacrifico, eu posso fazer, eu posso... Não. Se você foi levantado para ser pastor, pastoreie. Se você foi levantado para ser um crente, seja um crente. Se você foi levantado para falar do amor de Deus, fale do amor de Deus. Mas não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não fale quando Deus não mandou você falar. É muito perigoso isso. É muito perigoso. Ezequiel 13 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Adonai dos exércitos: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Mais à frente aqui ele diz: ai daqueles que profetizam, que falam, assim diz o Senhor, quando o Senhor, porém,
não disse nada. Então, ou seja, aquilo que Deus te levantou para fazer tem um peso e tem responsabilidade. Você não pode fazer se Deus não mandou fazer. Você não pode falar se Deus não mandou falar. É muito complicado isso, porque aquilo pode reverter sobre a sua vida. Às vezes você está num culto e vê o seu irmão emocionado, chorando, ou vê o outro irmão quieto, aí você vai lá e falar coisas de Deus para ele, ou tentar profetizar ou ajudar, sendo que Deus não te moveu para isso. Pode ser que você venha pagar um preço que você não consiga suportar. Então, quando Deus levanta alguém para fazer algo, faça só o que Deus mandou fazer. Não queira fazer mais. Se Deus não te deu mais, querido, não vai. Não vai, que vai se dar mal. Lembra de quando os nossos irmãos, né, são nossos irmãos, rebelaram-se lá atrás para entrar na terra prometida? E Deus falou com eles: vocês vão vagar aí 40 anos, não vão. O que eles falaram? Foi falar disso aqui sexta-feira. Eles falaram assim: não, nós vamos e Deus vai ser conosco. Deus falou assim: não vai, que eu não estou nisso. Eles foram e deram com os burros na água, perderam, foram perseguidos de volta. Então, se Deus não mandou fazer, não faça. Se Deus não está no negócio, não entre. Se você está vendo o irmão ou a irmã chorando, Deus não te deu nada, você quer ir lá, vai lá e abraça. Eu vou te dar uma palavra: Deus é contigo, irmão. Você estragou alguma coisa? Falou algo de mal? Uma mulher abraçando uma outra mulher aqui, tem algo errado? Não tem. Mas não vai lá e fala o que está no seu emocional, não, que às vezes você pode pagar um preço pesadíssimo. Pastor, estão fazendo isso na igreja? Não, não estão fazendo. Isso é alerta. Isso é alerta para que nós não venhamos a fazer. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer, nada além. No capítulo 15, no verso 10, diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel aqui depois ele é exortado, porque Deus já tinha, no próprio coração de Deus, ele já tinha levantado um outro rei, que futuramente seria Davi. Mas entendam a gravidade de fazer aquilo que não se deve. Você foi colocado rei, quis fazer trabalho de sacerdote por não confiar em Deus. Samuel falou: espera até o 7º dia. Ele sacrificou no 7º dia, ele acabou, Samuel chegou. Não esperou nem um dia terminar. Aí Deus dá essa palavra: vou tirar ele porque ele não está andando nos meus caminhos. Ele desobedeceu as minhas palavras. E Deus tem dado ensinamentos nessa igreja. Deus tem dado a conhecer coisas riquíssimas aqui dentro. E tudo aquilo que Deus tem dado aqui é para nós vivermos. É para nós nos esforçarmos em fazer. Para a gente viver bem. A intenção de Deus, amados, ao compilar uma lei com mandamentos para você, a intenção dele é que você viva em liberdade, feliz e bem. Essa é a intenção dele.
O Senhor fala: os meus mandamentos não são pesados. E não é. A intenção dele é que você seja livre. Então, obedeça aquilo que você tem aprendido nessa casa. Vive, se esforce. Daqui a pouco está chegando mais uma festa do Senhor aí. Se você não entende, se esforce para aprender e para entender a próxima. E para praticar. Porque isso agrada a Deus. Você vai agradar a Deus com a sua vida, com a sua obediência. Você vai estar o quê? Festejando, se alegrando em Deus. Fala-se de um Deus do Antigo Testamento, um Deus mau, um Deus que mata, que destrói. Mas eu não consigo ver isso. Eu consigo ver um Deus justo. E que manda o povo fazer festa para se alegrar na presença dele. O mandamento ele é pesado, sim, para quem desobedece. Se você não desobedece, ele não é peso para a sua vida. Concorda comigo? A lei de trânsito fala o quê? Para você dirigir e não beber. Se você dirige e não bebe, essa lei é pesada para a sua vida? Não, mas se você bebe, você já vai andar com medo. Se a polícia me parar, de repente eu caio numa blitz. Está entendendo? É a mesma coisa. Você não deve falar mal dos seus líderes. Se você não faz isso, esse mandamento é pesado para você? Mas e se faz? Ele cai sobre a sua vida. Está entendendo? Não haja no meio do povo mexeriqueiros. O que é mexeriqueiro, igreja? Fofoqueiro, traduzindo em miúdos, né? Se você faz fofoca, isso é um peso sobre a sua vida? É, e se não faz? E se você não cuida da vida dos outros, cuida só da sua? É peso? Então, onde que os mandamentos do Senhor é pesado? Não é. Não é peso para a sua vida. É vida, é liberdade. Eu ando fora disso tudo que está errado aí. Então eu tenho vida, eu tenho liberdade, eu tenho alegria. Por quê? Por quê? Porque você optou em obedecer a Deus. No verso 22, Samuel diz assim a Saul: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como o que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Você obedecer a Deus é melhor do que você se sacrificar. Traga isso para a sua vida. O que agrada ao Senhor é a nossa obediência, é a nossa atenção à palavra dEle. É isso que traz alegria para o Senhor. É isso que vai fazer Ele ter prazer na sua vida, respirar a sua oração como incenso suave, ter prazer naquilo que Ele gerou, que sou eu, que é você, nós. Ele quer ter prazer na sua obediência, mas só isso. Ele quer que você tenha prazer em amar a palavra dEle e viver essa palavra. Pastor, tem coisa que não dá, mas vai orando que um dia vai dar. Vai orando que um dia você consegue. Vai orando, vai orando. Orando sem cessar. Já disse Paulo em algumas instruções e cartas aí, lembram disso? Orai sem cessar. Orando com temor. Vigiando, guardando a sua salvação. Como é que você guarda a sua salvação, querido? Obedecendo a Deus. Como é que você tem certeza que quando Jesus voltar, você vai ser salvo? Obedecendo a palavra dele. Isso te dá certeza, porque você vai ver em você
que você não erra, que você melhorou para tratar o seu próximo, que você tornou-se uma pessoa mais justa, não no sentido de acusar e criticar, mas uma pessoa que gosta das coisas certas. Você vai começar a observar isso na sua vida. O seu tom vai melhorar para falar. O seu amor com o próximo vai estar mais refinado, porque até isso a lei do Senhor ensina. Você ter amor ao seu próximo, respeito. Não adianta só nós falarmos isso aqui e não brigarmos, lutar conosco mesmo para colocar isso em prática. Nós vamos errar? Vamos. Estou profetizando isso não, mas a gente erra, mano. É carne. Paulo mesmo já falou, aquilo que eu não queria fazer eu já fiz, mas aquilo que eu gostaria eu não consigo. O que ele está querendo dizer com isso? Nós somos falhos, mas nós estamos constantemente o quê? Tentando nos aperfeiçoar para Deus. E você só se aperfeiçoa para Deus obedecendo a palavra dele, obedecendo aquilo que ele tem para a sua vida, e não perdendo aquilo que ele te deu, como perdeu um grande rei, que fez aquilo que não devia, que desobedeceu, que mais na frente fez mais um monte de coisas erradas, que não vem nem ao caso falar aqui hoje, mas depois do primeiro erro grave desse rei, ele começou a ter vários outros erros, e um pior do que o outro, Então, serva de Deus, cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com a sua conduta, policie-se, vigia, né? Vocabulário de crente, vigia, para que você não venha pagar um preço ao qual você não vai aguentar pagar. Não entre em guerras espirituais se você não está preparado para ela. O irmão está numa tribulação terrível, né? Sofrendo, oprimido. Você vai lá e entra, não, eu vou orar contigo, que não é... Tá. Aí o irmão está lá orando e você está dormindo. O irmão está lá orando e você está dormindo. Daqui a pouco a tribulação dele pula para a sua vida. Aí você não entende por quê. Você não está preparado para entrar na guerra. Não está tendo vida com Deus, comunhão com Deus, para querer comprar a briga dos outros. Isso é fazer o que o rei fez. Comprou uma briga que não era dele. O problema de Samuel era ele e Deus. Eu sacrifico a Deus, eu faço holocausto, Deus me exorta, eu exorto você, Deus me dá a direção, eu passo para você, e por aí vai. Deus exorta a igreja passa a exortação para os irmãos, Deus puxa a orelha do pastor, aí vem o outro pastor e puxa a orelha do outro pastor, aí Deus vai lá e dá a direção, mas ninguém pode querer entrar na frente de ninguém, ninguém pode querer ser aquilo que Deus não escolheu para ser. É muito lindo você estar sentado e ver um homem ou uma mulher de Deus pregando, falando, ensinando, aconselhando. Se Deus tem para você, continua orando, mas se não tem, não almeja não, só acha bonito e ora, porque é complicado, é pesado, é difícil, né? Não, Deus está conosco. É difícil se a gente não quiser fazer nada, aí é difícil, muito. Mas se você crê que Deus está contigo, e nós cremos que Deus está conosco aqui, então, amado, pode vir luta, pode vir dificuldade, Deus está conosco. Jesus está no barco, aleluia. Jesus está nesse barco aqui, com poder, aleluia, glória a Deus por isso. Bate no seu peito aí, ó, glória a Deus, Jesus está aqui. Jesus está aqui, amados. Jesus tem operado nessa casa, glória a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós, está dentro de nós. O Espírito Santo está aí dentro.
Essa igreja aqui é cheia do Espírito Santo. Vocês conseguem ver isso? Que a sua igreja é cheia do Espírito Santo? Então, irmão e irmã, repreende o que você vê de errado mesmo. Repreende conversa que não é de Deus. Assuntos, tudo. Pastor, mais uma vez, está acontecendo isso aqui? Não, é alerta. Para que nós não venhamos a perder o que Deus já deu. O Espírito dele nesta casa. O Espírito dele sobre nossas vidas. O Espírito dele nesse altar, no louvor, no meio do povo. Eu não quero perder isso, vocês querem? Então que nós possamos vigiar juntos, para não pagar um preço que nós não vamos aguentar pagar. Glória a Deus. Fique sobre seus pés em nome de Jesus.